totalmente sua. Nós não somos o dono de nada, apenas transmitimos aquilo que do Senhor recebemos. Então, nós não somos donos de nada, nós não temos mérito nenhum nisso. O mérito é seu, a honra e a glória é sua, o nome é seu. Fazemos tudo, Senhor, única e exclusivamente, para que o Senhor seja conhecido, honrado e glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Olha, tem algo muito bacana que eu quero compartilhar com você. E eu quero que você fique bem ligado, bem ligada nesse assunto, porque vale muito a pena. O eu sou de Jesus. Quando nós falamos do nome de Jesus, eu vou tentar passar uma ideia aqui para vocês, de uma forma bem clara, bem tranquila. Quando nós falamos do nome de Jesus, alguma coisa muito grande está nesse nome. Alguma coisa muito grande. E o que é essa coisa? Então, vamos ver o que Jesus falou de si em relação ao que ele é, né? Então, vamos lá. Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Você está vendo? Ele disse assim, ó: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Na época, as pessoas não entendiam quando disse Jesus que o pão dele, né, o pão era a carne dele. As pessoas não conseguiam compreender que elas iriam fazer um ato de canibalismo comendo da carne dele. Não era bem isso que ele estava dizendo. Mas, explicando melhor, hoje entendendo mais fácil, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, eu vou me entregar. Vai doer muito. A minha carne vai ser totalmente rasgada. Vou ficar irreconhecível. Mas isso tudo é para dizer para vocês o seguinte: que quando eu entregar a minha vida, o meu corpo, em sacrifício por vocês, será isso o alimento brotando de mim para vocês a vida eterna. O meu corpo está sendo entregue. Então eu não vou dizer para vocês que vocês vão ter que comer os meus pedaços, mas que vocês vão ter que se alimentar desta verdade. Vocês vão ter que se alimentar deste ato de fé. Vocês vão ter que se alimentar dessa crença. Do que eu estou fazendo hoje, talvez vocês não vão entender tudo. Mas vocês terão que se alimentar desta verdade, de hoje por diante. Assim vocês estarão, de certa forma, comendo a minha carne. Recebendo a minha carne. Então Jesus explicou de uma forma e nós não entendemos. E as pessoas então não entendem, né? Murmuravam. Pois dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. É um tanto estranho, né? Se a gente fala da gente mesmo, as pessoas ficam, cara metido, né? Não é difícil, hoje em dia tudo isso sempre acontece, né? Se você ficar falando muito de você, você vai causar raiva em alguém, inveja, descontentamento, né? Ninguém gosta de ser inferior. Então, quando você fala muito de você, pronto, já arrumou problema, né? E assim é o homem, né? E Jesus falou várias coisas que ele era. Uma outra coisa que Jesus falou, sim, foi no poço de Jacó, né? E ele encontrou com a samaritana, e naquela conversa Jesus estava falando com ela, ela foi tirar água, e ele falou para ela assim: mulher, dá-me de beber. Aí ela falou assim: mas Senhor, como pode, sendo tu judeus, pedir a mim que sou samaritana de beber? Porque os judeus não se davam com os samaritanos, né? E os samaritanos, então essa mulher ia buscar água no poço por volta do meio-dia. Nossa, maior calorzão lá, é quente pra caramba. Pensa, um lugar de sol escaldante. Ela ia meio-dia buscar água e naquela hora ela encontrou Jesus. Que glória, né? Jesus estava no poço bem na hora que ela foi. Aí ela
ela chegou no poço e ele falou para ela assim, me dá água. Ela falou, mas o senhor é judeu, como é que pede água para mim, que sou samaritana? Ele falou assim, não, quem beber dessa água aí vai voltar a ter sede, mas se alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. Aí ela disse, ai senhor, me dá dessa água então, para que eu não volte mais aqui a ter que tirá-la. Porque de fato, carregar água naquele calor não era brincadeira, né? Então, a mulher pegou e falou assim, me dá dessa água. Aí ele falou, quem beber da água que eu lhe der, ela se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna, né? E Jesus estava dizendo para ela assim, eu sou a fonte da água da vida. Ele também estava implicitamente falando, olha, se você conhecer de mim, conhecer o meu amor, você não vai precisar viver aí trocando de marido igual você tem trocado, que você já está com o 6º homem. Já tiveste 5 e o que está com você não é teu. Se você conhecer o significado de quem eu sou e do amor que eu trago para vocês, você não mais terá esta necessidade. A sua sede será saciada. E é isso que falta para os homens. A sede da verdadeira água, que vai trazer, saciar, que vai resolver o problema dessa alma sedenta que tanto procura em prazeres saciar a sua sede, a sua fome. E Jesus é o pão e a água da vida. Amém? Então, nós temos que entender estas coisas de que Jesus disse assim, eu sou a porta das ovelhas. Eu pergunto para você, se Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, eu fico me perguntando, por quais portas as ovelhas têm entrado, ou têm saído, ou têm buscado entrar hoje em dia? Disse Jesus, eu sou a porta das ovelhas. João 10:9. Disse Jesus, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrará pastagem. Jesus dizendo, né? Eu sou a porta das ovelhas. E aí eu pergunto para você, quantas pessoas estão andando por aí, entrando em portas que não levam para a vida eterna? Entrando em portas que não conduz para uma boa pastagem. E tem sofrido, não é verdade? Tem sofrido. Tem um pessoal aqui grande assistindo a live, glória a Deus. Eu vou só fazer uma saudação com um grande amigo, Rodrigo Leão. Saudade, amigão, exemplo de perseverança, fé, garra, determinação, um menino de ouro. Saudade, Rodrigão. Um grande abraço para você. Que Deus te abençoe grandemente. Ô, menino bacana, gente do céu. Vocês precisavam conhecer esse cara. Top demais. Eita, nós, viu? Que saudade. Mas voltando aqui, então, em João, fala que Jesus é a porta das ovelhas. E as pessoas hoje em dia, nós vemos, e não é só hoje, né? A história mostra como as pessoas têm entrado por muitas portas. E tem buscado na porta da bebida, tem buscado na porta do cigarro, tem buscado na porta das drogas, tem buscado na porta da prostituição, do sexo fácil, da mentira, da calúnia. Tem gente buscando ser feliz em tantas coisas, mas em nenhuma destas portas as pessoas encontram satisfação, paz, não encontra alegria duradoura. Precisa sempre de um upgrade, né? Sempre está ali fazendo uma nova conexão, baixando um novo momento, fazendo download de novas coisas, ou então indo até certos lugares e buscando, e a sede não passa, e aquela fome não acaba, e a pessoa continua sedenta e faminta. Mas ela não sabe do que
Ela não sabe do quê. Ontem eu falei uma mensagem dizendo que eu acordei com saudade do céu. Eu dormi, sonhei com o céu, lembrei que eu tenho saudade de casa, mas não sei de onde. Uma saudade que eu sinto de algum lugar bacana. Ou eu gostaria de estar lá, ou eu sonhei que já estive lá. Sabe? Quando você viaja, dorme talvez até em bons lugares, hotéis, lugares bonitos, tudo mais. Parece que nada é comparável a seu quarto, a sua cama, a sua casa, seu lugarzinho, aquele canto que é seu. Você pode viajar, mas à vontade. Eu sou assim, para ficar completamente à vontade é na minha casa, no meu lugar, onde eu fico totalmente tranquilo. Nos lugares estranhos a gente fica meio que congelado. Por mais que é bonito, é gostoso, sim, maravilhoso viajar, conhecer, passear, dormir em lugares tops. É muito bom, já tivemos experiências maravilhosas. Mas quando você volta para sua casa, parece que você voltou para o melhor lugar. O seu corpo agradece, você fica satisfeito, porque é um completo relaxar. Você está tranquilo no seu lugar, né? Então, quando o cristão sente falta ou sente saudade de alguma coisa, ele sente saudade de casa, saudade do lar, né? Então, hoje as pessoas têm buscado saciar a sua fome, a sua sede no lugar errado. Na água que não mata a sede, como disse Jesus, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se eu te der a água e você tomar da minha água, se você beber de mim, nunca mais terá sede. E será aquela pessoa que toma da água que eu lhe der, essa água brotará em rios, fluirá e será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Gente, quando Jesus estava falando isso, é magnífico. É magnífico porque ele estava dizendo assim, olha, a palavra que eu vos tenho dado a conhecer vai fazer de vocês pessoas incríveis. A palavra que eu vos tenho trazido não é minha, embora seja, mas ela vem do Pai que está no céu. E o que eu escuto do Pai, eu falo para vocês. E esta palavra que eu estou dizendo para vocês, quando vocês entenderem, quando vocês compreenderem o significado da água da vida, do pão, vocês vão começar a sentir que esta fome está sendo saciada. Quando vocês conhecerem o real sentido da minha palavra, no que eu digo que sou a água, no que eu digo que sou o pão, quando vocês entenderem que esta palavra traz para vocês o conhecimento que vos livra dessas portas, dessas águas e desses pães que vocês comem pelo mundo afora, que nunca sacia a sede da vossa alma, a alma de vocês tem uma fome e tem uma sede, e essa fome e essa sede é de mim. Eu sou o pão, eis-me aqui. Eu sou a fonte da água da vida, eis-me aqui. E quando o homem consegue compreender essa maravilha, ele não só se sente completo, feliz, saciado da sua sede, saciado da sua fome, porque a maior fome que o homem sente na realidade é na alma. A alma carente, a alma vazia busca preencher este lugar com várias coisas. A alma que está solitária, a alma que está sedenta, a alma que teve grandes perdas, anda com muita fome e com muita sede. E o mundo está lá fora. O mundo está lá fora, aberto, oferecendo vários pratos. Jacó ofereceu um prato de lentilha para Esaú. Ele estava com fome. E ele então vendeu sua primogenitura, falou, de que me vale a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Aí ele pegou e falou, pode ficar com a primogenitura, de que me vale um título, de que me vale isso?
Na hora da fome, as pessoas fazem coisas muito erradas. Há uma conversa que o pessoal fala assim, olha, não vá no mercado na parte da manhã não, vai depois do almoço, porque aí você vai estar saciado, você vai comprar menos coisas. E é verdade, quando você vai ao supermercado com fome, meu amigo, você compra coisa, hein? Você compra coisa. Agora, quando você vai de estômago cheio, você olha, não tem atração, porque você não está com fome. Não tem aquele atrativo da fome. Você nem enxerga tudo. Mas quando você está com fome, você enxerga o pão, a carne, tudo. Você enxerga até a calabresa, a linguiça, o pão, a carne. Você enxerga o biscoito, a tubaína, a Coca-Cola. Você enxerga de tudo quando você está com fome. O pastor Billy Graham falou uma frase uma vez, espero que seja dele, se eu não estiver enganado, que toda vez que alguém resolve navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco preparado. Vai vendo. E toda vez que eu e você saímos para longe de Deus, tentando matar a nossa fome, a fome da alma, existe lá um garçom do inferno com um prato da perdição para te enganar, para te iludir, para fazer de você uma pessoa que come e continua com fome. Você come e continua com fome. Entende? Então, se disse Jesus que é o pão da vida, a água da vida, a porta das ovelhas, o bom pastor, nós temos que entender. E uma coisa que devemos fazer e pôr na consciência. Eu pergunto para você: Jesus é o pão da vida para você? Você acredita que Jesus é o pão da vida? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho assim. Eu pergunto para você: você acredita que Jesus é o pão da vida? Você crê nisso? Crê mesmo? Jesus disse: eu sou a fonte da água da vida, a água da vida. Você crê nisso? Amém, né? Então eu falo para você uma coisa. Olha só que legal que Deus me tocou outro dia e me fez pensar. Faz tempo isso. E eu quero que você entenda uma coisa. Ah, como é maravilhoso falar isso que eu vou falar agora. Então, se Jesus é a água da vida e é o pão da vida, nós temos a água e nós temos o pão. É fato, não é? É verdade isso? Amém? Se eu já tenho a água e se eu já tenho o pão, o que é que me falta? Eu vou esperar alguém responder aqui na legenda. O que é que me falta? Eu já tenho a água e o pão da vida. A água e o pão. Eu já tenho a água e o pão. Aí eu pergunto assim: o que é que está me faltando? Vamos ver se alguém acerta. Eu vou esperar alguém escrever, não vou falar. Eu pergunto para você. Jesus é a água e o pão da vida. A porta e mais um monte de coisas. Eu pergunto para você, se Jesus é a água e o pão da vida, e se eu já tenho então a água, eu tenho a água e o pão, o que é que me falta? Vamos ver quem acerta. Estou esperando. Quero ver quem é que vai dizer, e eu vou continuar falando e eu espero uma resposta. O que é que está me faltando? Eu tenho a água e eu tenho o pão. Mais nada, né, Milton? É verdade, mas para mim, né? Eu tenho a água e eu tenho o pão. Tá lá, o pão e a água. Falta uma coisa para mim. O que é que falta para mim? Não é faltar de eu não tenho isso. Não é falta de ausência. É uma necessidade. O que é que me falta? Vamos lá, se alguém... Eu acho que vocês não estão entendendo. Você tem a água e você tem o pão. O que é que falta para você? Vamos lá, vou facilitar mais um pouquinho.
Para que você vá até a água, o que é que você tem que sentir? Para que você vá até a comida, o que é que você tem que sentir? Tô esperando. Vocês estão por fora. Vamos lá. Tá frio. Vamos lá. Se você tem a mesa com o pão e a água e você precisa. Aê, Patrícia, parabéns. Sede e fome. O que é que está faltando para nós, então? Sede e fome. A água eu já tenho. Falta sede. O pão eu já tenho. Falta a fome. Fome. Eu tenho sede de Deus. Sede tenho de Deus. Sede tenho do Deus vivo e desejo te adorar. Tenho fome. Fome de ti. Tenho fome de Deus. Eita! Aí eu pergunto para você, será que não é isso que está faltando para a cabeça dos crentes? Para a maioria, para uma grande quantidade de gente? O que é que está faltando? Fome e sede do alimento verdadeiro. Está faltando a fome do verdadeiro pão e a sede da verdadeira água. As almas das pessoas estão no deserto árido do mundo, na aridez do pecado. Nós vivemos no mundo, somos sujeitos. E Jesus chegou e disse assim: você que está no maior calor do dia aí no poço, tirando água, eu estou aqui para dizer para você que eu sou a água da vida. Ele não estava falando para ela da água do poço e da sede física. Ele estava indo mais longe. Ele estava indo mais fundo na alma daquela mulher. Ele estava dizendo para ela: olha, você está vivendo uma vida ruim. Você está vivendo uma vida de carência. Você já está no 6º homem. Essa sede, minha querida, só vai acabar quando você me conhecer. Essa sede só passa depois que você estiver comigo. Depois que eu entrar na sua vida, essa sede vai passar. Você é escrava dessa sede. Essa sede te machuca. Essa sede te traz uma alegria, mas ao mesmo tempo te traz uma perda. Depois ela te traz um vazio que te leva a buscar outra vez o copo da solidão, porque nunca vai preencher. Essa sua sede tem te mantido nessa escravidão. Vai e volta e continua você buscando isso. Quantas pessoas não têm buscado? Quantas pessoas? Tem gente que fala que casou várias vezes como se fosse bonito. Vamos lá lembrar de um famoso, Fábio Júnior. Pelo que eu me recordo, 11 casamentos. 11. Casou 11 vezes, pelo que eu sei, né? Se casou mais, eu não estou sabendo ainda. O que é que há de errado, então, nessa coisa? A atriz Demi Moore também, do cinema, casou um monte de vezes também. A cantora Gretchen também, casou trocentas vezes também, 14 vezes, eu acho. O que é que falta para essas pessoas? O que é que falta? A fome e a sede. E se você perguntar para essas pessoas, elas acreditam em Deus. Elas têm fé em Deus. Elas falam de Jesus. Têm aquela experiência emocional com Deus. Mas a fome e a sede não. Fica nítido, notório, fica claro na sua vida, no seu testemunho, que a fome e a sede da alma dessas pessoas não foi saciada. Há um grande mal no ser humano, a fé da razão, que leva o homem por um caminho de raciocínio, e a fé da emoção, que
que leva o homem por atropelos. Tudo é o que sente. A fé da razão fala diferente. A fé da razão fala assim, olha, não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu sinto, mas é pelo que eu creio. É pelo que eu creio. E quem crê em Deus é como José no Egito. Quando Potifar foi lá para comprar ele como escravo, para levar até o Egito. Potifar no filme que eu assisti pergunta para ele, me diga quem é esse seu Deus? Ele disse, é o único Senhor, verdadeiro, tal. Aí ele disse assim, mas o meu Deus tem me dado tudo o que eu preciso. Ele falou, então seu Deus deve ser muito pobre, porque você é um escravo. Nem Potifar entendia nada. Mas lá na frente, Deus levanta José como um homem, governador do Egito. E José, depois, passa por Potifar naquela apresentação do faraó, e Potifar chega para ele e fala, olha só onde o seu Deus te elevou. Agora você é meu superior. Entende isso, gente? Entende o que é você ter o conhecimento que te dá a saciar de uma fome e de uma sede que o mundo não pode saciar. E quem bebe e come da mesa do mundo é igual cachorro faminto. Qualquer coisa que você joga, ele come desesperado, nem mastiga, engole com tudo, passa mal, vomita, fica ruim, cai, tem até dor. É o desespero. E o homem no mundo é assim. Quando conhece a prostituição, se enfia com tudo. Quando entra nas drogas, vai até o extremo da morte. Quando entra na bebida, bebe de tudo, bebe até o que não presta, na sede de beber. Quando fuma parece que é o último cigarro do planeta. A alma da pessoa que está sedenta não consegue se equilibrar, não consegue estabilizar, não consegue pôr equilíbrio, porque a fome e a sede que essa pessoa sente está muito além do físico, está no espiritual, e o espiritual é reflexo na vida material. Então, quando eu tenho deficiências graves no meu relacionamento com Deus, eu começo a buscar em coisas e pessoas, e destas buscas me vêm as mais diversas frustrações. E é por isso que nós temos hoje dezenas e dezenas e centenas de milhares de pessoas sofrendo horríveis circunstâncias. É depressão, é síndrome do pânico, é dor de cabeça, dor no peito, falta de ar, câncer, caroço pelo corpo, tudo, em alguns casos, um monte de problemas de origem emocional. De origem emocional. Porque a pessoa não consegue entender que ela tem uma sede, e a sede é da água de Jesus. Que ela tem uma fome, e a fome é do pão da vida, que é Jesus. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Eu sou o pão da vida. João 6,48. Eu sou o pão da vida. Então eu tenho que pedir a Deus, Senhor, o pão eu já tenho e a água eu já tenho. Dá-me fome, dá-me sede de Ti, Senhor. Preciso de fome, preciso de sede. Sede de Ti, fome de Ti. Quando nós buscamos o Senhor, compreendendo estas coisas, a nossa vida cristã começa a ter outro sentido. Então eu tenho que pedir a Deus, dá-me fome e dá-me sede, Senhor, pois é tudo que eu preciso, me alimentar de Ti. Fazendo isso, a gente deixa de lado um monte de coisa. A gente deixa o orgulho, a gente deixa a soberba, a gente deixa a arrogância, a gente deixa a estupidez.
A gente deixa a maldade, a indiferença. A gente abandona o pecado. A gente olha com amor. A gente começa a viver uma vida de santidade, onde não tem lugar para o pecado. E a nossa natureza é transformada a partir do momento em que a gente começa a se alimentar do espiritual, mas com a consciência racional ativada. Porque vai chegar um momento em que você vai receber mensagem. Olha, você pode até pedir perdão a Deus, mas aquela pessoa você não precisa perdoar. Você pode até pedir para Deus, perdoa-me, Senhor, porque eu pequei. Mas você não consegue perdoar o outro. E aí o teu coração fala, não, aquele ali deixa para lá. Não precisa se preocupar. Não é assim, gente. Quem está alimentado do Espírito, dá frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Frutos do Espírito é o que precisamos. Mas para que eles brotem na nossa alma, nós precisamos de comida e bebida. E a comida e a bebida que alimenta os frutos do Espírito Santo são o pão da vida e a água da vida. Não tem outro jeito. Como é que eu vou alimentar frutos do Espírito se eu me alimento da carne? Oh, glória a Deus! Para que os frutos do Espírito Santo de fato sejam realidade na vida do cristão, na minha vida, eu preciso me alimentar do Espírito. E conscientemente entender que eu estou precisando me alimentar do Espírito, a minha carne tem que morrer. Mas isso acontece automaticamente. À medida que você se alimenta do Espírito, a carne perde a força. Mas enquanto nós permanecemos na carne, o Espírito não tem força. Não que ele seja mais fraco, não é. Mas há uma oposição entre um e outro. Eu estou na carne e a carne grita. O Espírito, ele é como uma pomba. Ele precisa de uma calmaria para pousar aí. Ei, o Espírito, para poder descer e acomodar em você, você precisa se aquietar. Precisa dar uma pausa no eu. Ei, chega. Eu preciso parar. Eu preciso tapar os ouvidos, fechar os meus olhos, pôr um silêncio ao meu redor. Parar de ouvir certas músicas, parar de ouvir conversas e conversas de pessoas que não têm Deus. Não é possível que você vá à igreja, não é possível que você ajoelhe para orar com raiva e levanta com raiva. Não orou, conversou com seus próprios pensamentos e saiu dali com a mesma mensagem. Não precisa mudar, continua assim. Precisamos nos alimentar do Espírito para que os dons do Espírito, os frutos do Espírito possam brotar na nossa alma e assim jorrar como vida eterna, não só em nós, mas também para todos aqueles que estão ao nosso redor. Essa é a real. A água da vida só vai jorrar e jorrar quando o Espírito de Deus, através do Espírito de Deus, quando ele tomar o lugar, quando ele entrar como primeira opção na sua vida. E aí ele vai trazer os frutos. Por quê? Porque eu vou estar tomando da água, eu vou estar comendo do pão, eu vou estar comendo das verdes pastagens que o bom pastor traz para mim. E quando eu me alimento de Jesus,
Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! É assim que funciona a palavra. Não é de boca, mas é de consciência transformada. É de consciência, de compreensão. Olha que lindo que eu falei aqui agora. Glória a Deus que o Senhor me deu esta palavra. Olha só, quando eu me alimento da água e do pão, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que eu vivo na carne, não vivo mais eu. Agora o Espírito estando alimentado, é Cristo vivendo em mim. Aí vem os dons do Espírito, os frutos do Espírito. Aí sim eu sou cristão. Aí sim eu dou testemunho. Aí sim eu amo e perdoo. Aí sim eu peço perdão de verdade. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas é quando você tomar da água e comer do pão, que é Jesus. Olha esta mensagem que Deus está trazendo para nós. Eu estou recebendo agora aqui. Estou transmitindo para você o pão vivo que desce do céu. Porque eu não escrevi nada. Eu nem sabia que hoje eu ia falar isso aqui para vocês. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero que você entenda uma coisa. E eu estou entendendo agora aqui também muita coisa. Que Jesus quer participar da minha e da sua vida. Ainda ele disse assim, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei para vos buscar, para que vocês estejam comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse que foi preparar lugar. Com certeza vai ter uma mesa. Com certeza vai ter comunhão. Com certeza Jesus está falando de interação, de participação. Jesus está falando de envolvimento. Porque somente um amigo muito chegado convida você para entrar na sua casa e te serve uma mesa repleta com o que tem do bom e do melhor. Porque eu já vi casos de família, de pessoas que quando certos familiares vão, a pessoa fala: não faz essa comida aí não, guarda essa carne aí, ó, faz essa outra aí. Não faz a carne não, faz um frango. Mas quando vai alguém que gosta, a pessoa tira o que tem de melhor da despensa e coloca na mesa. Talvez é a última coisa gostosa que ela tem, mas ela serve com prazer. Jesus não tem falta de nada. E quando ele serve o banquete, ele serve um banquete repleto de maravilhas. E eu quero que eu e você estejamos aceitando esse Jesus maravilhoso de uma forma completa, de uma forma grandiosa, para que quando nós falarmos de Deus, de fato e de verdade, esta palavra seja mais do que real na minha vida e na sua vida. E quando eu falar com brilho nos olhos, as pessoas vão falar: uau, tem algo diferente ali. O que é essa alegria em você? Porque as pessoas estão acostumadas a ver você triste, chorando, lamentando, caindo pelos cantos, se derrubando em problema. Mas quando você está cheio de Jesus, o meu mundo está ruim. Se você ficar dizendo que o mundo está ruim, vai continuar ruim. Teve a história de um pastor, e eu conheci esse pastor falando. Ele disse assim, que ele acompanhava vários irmãos da igreja, e tinha um irmão na igreja que ele falava assim: ai pastor, a minha vida está um problema só. Aí o pastor conversava com ele, orava, aconselhava e tudo, e ele sempre vinha com outro problema. Ai pastor, tá difícil, não tá dando não pastor, tá complicado pastor. E o pastor pegou um dia e falou assim: irmão, vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa? Isso vale para mim e para você. O pastor falou para ele assim: irmão, eu proponho uma semana de oração. Eu vou orar junto com você, mas você vai prometer para mim que vai fazer uma coisa. E durante toda essa semana eu vou orar por você. E você vai prometer que vai fazer uma coisa que eu vou te pedir.
falou, tá bom, pastor, eu vou fazer. Pode falar. Você vai ler o Salmo 23 todos os dias da semana. Durante uma semana, você vai ler os Salmos 23 todos os dias. No final da semana que vem, nós voltamos a conversar e eu vou estar orando por você. Olha que bonito, olha que compromisso. Amém? Passou-se uma semana, o pastor encontrou o irmão, ele estava sorridente, ele estava feliz, ele estava alegre, estava radiante, e o pastor perguntou, uau, o que aconteceu? Né? Aí eles se encontraram e o pastor falou, e aí, meu irmão, como é que está? Como é que vai a vida? Aí ele falou, pastor, tá uma maravilha, tá uma benção. Meu casamento acabou. Os problemas estão assim, estão assados. Mas o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Palavra. Uma semana lendo a palavra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uma semana de meditação naquela, inculcando a palavra. E o pastor lá orando, Deus abençoa, Deus fala com ele. Ô Senhor Jesus, revela, Senhor, o seu pastor aí a ele. Mostra para ele que tu és o Deus que está junto com ele. Eu imagino que foi uma oração assim. E Deus foi abençoando tanto a oração do pastor quanto a leitura daquele salmo. E ele foi lendo. Quando terminou aquela semana, o homem estava em outro patamar. Ele não estava mais dizendo, o problema, o casamento ruim. Ele falou, não, o casamento acabou, mas eu estou feliz, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu tive uma experiência dessa lá em Presidente Prudente, na concessionária, onde eu comprei o carro, o primeiro carro. Toda vez que eu chegava lá, o rapaz estava arrasado, o chefe da pintura. O apelido dele era Paquito, o nome eu não lembro. E ele estava sempre abatido, sempre o pessoal falava, ô irmão, conversa com aquele rapaz ali, ó. Os irmãos, os caras, os mecânicos da concessionária me chamavam até de irmão, né? Aí eles falavam assim, ô irmão, conversa com aquele moço ali, ó, ele tá precisando muito. Você tem umas palavras tão bonitas, eu acredito que vai tocar no coração dele. Daí eu conversei, sabe, devagarzinho eu fui me aproximando, ele pintou o carro pra mim, fez uns tal, aí eu fui conversando com ele, fui falando de Deus com ele, de repente foi indo. Passado um tempo eu voltei lá na oficina, ele veio sorrindo, com aquele telefone na mão, andando na minha direção, todo feliz, me chamou de irmão, me deu um abraço. Eu falei, e aí rapaz, como é que tá? Você tá feliz? O que aconteceu? Ele falou, irmão, a vida era difícil, hein? Tava uma porcaria. E meu casamento acabou também. Eu me separei, mas olha, eu estou vivendo o melhor da minha vida com o Senhor Jesus. Eu fui à igreja, eu entendi a palavra, eu aceitei Jesus e minha vida está uma bênção. Casamento não tem mais, mas eu estou feliz porque agora eu conheço Jesus. Amém? Então isso, queridos, é você se encher da água e do pão da vida. Eu deixo essa mensagem por aqui, para não ficar muito longa, e eu quero que Deus abençoe, realmente, que Deus abençoe grandemente a sua vida, seu coração, sua mente, que você possa sair dessa mensagem hoje e mergulhar no oceano do Espírito e se embriagar da presença de Deus, de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Jesus é o nosso melhor alimento. Que bênção poder compartilhar esta palavra com você. Experiência de vida. Louvado seja o Senhor nosso Deus, porque é Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o perfeito louvor. Louvado seja Deus. Um grande abraço para você. Fica firme com esse Jesus maravilhoso, porque é Ele quem sacia a nossa fome e a nossa sede. Amém? Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo. Então, hoje eu deixo para você esta palavra de meditação, que Deus possa estar abençoando grandemente sua vida, seu coração, sua casa, sua família, seus sonhos, tudo. É o meu desejo, é a minha oração. Bom, vamos orar, vamos entregar este momento nas mãos do Senhor, vamos descansar nos braços de Deus, dormir em paz, pois nós precisamos dele.
Precisamos dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Ó Pai, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pelo seu amor. Graças nós te damos, Senhor, porque Tu és o pão da vida. Tu és a água, a fonte a jorrar para a vida eterna. E nós te agradecemos neste momento por termos à nossa disposição esses elementos tão preciosos. E agora, Senhor, eu peço a Ti, junto com os irmãos, dá-nos, ó Deus, sede e fome da água e do pão, para que possamos nos encher de Ti e nos esvaziarmos de nós mesmos. Assim como o Senhor demonstrou na palavra de Filipenses 2:10, que o Senhor se esvaziou a si mesmo. Não levou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumiu a forma de servo, e na figura humana, reconhecido, foi humilhado e obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que o Senhor o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, a saber, o nome de Jesus, qual todo joelho se dobrará no céu, na terra e nas águas debaixo da terra. Diante deste nome poderoso, diante desta água e deste pão maravilhoso, é que nós nos curvamos e nos entregamos a Ti e dizemos: Senhor, sê tudo para mim. Seja tudo para mim. Ajuda-nos, Deus, a tomar essa decisão de que realmente o Senhor seja o primeiro a ocupar o lugar de honra na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no casamento, nos relacionamentos, em tudo, seja o Senhor entronizado. Assim nós oramos, meu Deus, e agradecemos no precioso nome que está acima de todo nome, o nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus por esta linda palavra. Que Deus abençoe você. Fica na paz. E se esta mensagem tocou seu coração, falou a sua vida, que eu espero que tenha falado, compartilha, manda pra frente, esparrama, compartilha mesmo, joga no seu Facebook aí, ó, compartilha. E Jesus vem através da palavra para salvar muita gente. Espero que você tenha sido muito abençoado. Esse é o desejo do meu coração. Amém? Recebamos a bênção do Senhor neste dia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto maravilhoso sobre ti e te dê a paz. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão poderosa, transformadora, alimentadora do Espírito Santo, seja sobre a minha vida, a sua vida, a nossa vida, hoje, para todo sempre. Amém. Amém e amém. Glória a Jesus. Queridos, aquele abraço bem forte para você. Que Deus transborde na sua vida. Amém? Sê tu uma bênção. Confia em Deus. Confia em Deus. E Ele vai estabelecer todos os propósitos da sua vida. Jesus ama muito você.
pede a fome e pede a sede, porque o pão e a água tá prontinho para você. Amém? Deus abençoe, fique na paz, um grande abraço e até o próximo vídeo. Que o Senhor seja sempre louvado, que o Senhor seja sempre glorificado. Amém? Paz.